E eu gostei da resposta do Felipe Luiz na coletiva. Ele começou a carreira falando, não quero falar de arbitragem. Mas nitidamente ele percebeu que se ele não falar, ele fica de bobo. Bem, como eu falei no começo, né, foi criada já uma, digamos assim, situação na qual você é quase que empurrado, obrigado, ou cobrado para tratar como erro de arbitragem um lance polêmico. O lance é um lance polêmico, que dá para discutir. Mas a força aplicada pelo Jorginho sobre o Gustavo Gomes, ela foi tão grande assim? Foi tanta força assim? Acho que não. Acho que não. Até o VAR, nossa, às vezes a gente tem que concordar com o VAR, ele fala que é meio com o braço ali, toca de referência, o cara ocupa o espaço, estica o braço. Ele não dá um grande empurrão. O Gustavo consegue cabecear, ele tem a chance de cabecear. E era uma jogada perigosa. Se ele empurra para valer, aí tudo bem, mas não acho que tenha sido um empurrão tão forte assim. E aí eu lembro do lance de sábado, Bayern e Borussia Dortmund, o Guirassy está marcando o Kane dá um toquezinho e faz um gol, ninguém reclama. O Pulga é tocado também no gol contra que ele faz, contra o próprio Bayern, no Copa do Mundo, ninguém reclama. Ninguém reclama. Então, o que a gente quer? Arbitragem da central do apito ou arbitragem internacional? O problema é que o Wilton tentou apitar como se apita no mundo inteiro e ele não consegue muito bem fazer, então às vezes ele cai em contradição, comete alguns equívocos. Essa jogada, que não foi na origem do gol, foi um empurrão muito mais forte sobre a Arrascaeta. Ele não marcou nada. Ele tentou fazer o jogo correr. Aí aquela coisa, queremos que a arbitragem brasileira melhore e tal. Sim, vamos tentar então fazer com que o jogo possa correr. Aí quando não marca pênalti a brasileira, reclama que não marca pênalti a brasileira. Aí quem reclama da não marcação ontem, reclama do pênalti dado no Arrascaeta no Allianz Parque no turno. Que foi mal marcado também. Não foi nada. O Murilo pôs a mão na barriga do Arrascaeta e desabou. Não foi nada. Foi erro naquele dia e seria, na minha opinião, erro de novo. Eu, há mais de 20 anos, criei a expressão pênalti à brasileira. Porque só no Brasil se marca certas faltas, certos pênaltis. E tanto tempo depois isso continua. E piora, e piora. E piora. Então, se alguém acha que foi pênalti, tem que marcar, eu até entendo. Até pela contaminação mental provocada pelos maus árbitros e pela central do apito. A opinião de um homem, uma pessoa, nas duas transmissões. E os 4 comentaristas, 2 em cada transmissão, pay-per-view e TV aberta, não se manifestam sobre a arbitragem. Eu não sei se tem uma recomendação que acontece, mas não falam. Eles só acatam. E outro dia um colega pensou um pouco diferente, ficou um negócio meio esquisito no ar, não sei se não gostaram, sinceramente. Então, criou-se uma espécie de uma tentativa de vitimização do Palmeiras. Essa é a questão. E quem acha que não foi pênalti é clubista, é cafajeste, é hipócrita, é tudo. Você tem que pensar do jeito que a seita pensa. Eu falei, e até ontem eu coloquei o print que eu escrevi quando teve o jogo, que não foi pênalti no Arrascaeta. Foi nada. E acho também que ontem não foi. É uma disputa de bola, é uma situação normal de jogo, em qualquer lugar do mundo, gente. Isso lá fora nem é discutido, só aqui. Só aqui. Agora, querem que melhore a arbitragem como? Apitando como quer a central do apito? Ou os ex-árbitros comentaristas, que sua maioria são corporativistas, e pensam igual, porque apitavam mal também, e apitavam assim. É muito engraçado. Assim, os caras erram durante anos. Esses que estão errando hoje vão parar um dia. Vão botar um microfone diante deles, aí o que eles falam vira lei. Como é que é isso, gente? Os caras eram ruins, erraram sempre. Eles podem dar opinião, claro que podem, mas eles podem ser questionados. Eles nem sempre vão estar certos. Porque o lance é interpretativo. Já o lance do Morumbi, ali não tem interpretação, né, gente? Um escorregão que vira um carrinho, tchum, que levanta o adversário. Pô, não dá para comparar. Até isso tentaram fazer essa comparação. Então, é o que eu acho, é o que eu penso. Por outro lado, eu acho bem chato, assim, dirigente reclamando, técnico reclamando, mas se os do Flamengo não reclamarem, vão passar por bobos. Como o time foi muito bobo na hora da lesão do Léo Ortiz, né? Por não ter parado o jogo para fazer a substituição. E o Felipe Luiz foi muito bem na coletiva, eu poderia admitir que o erro foi do Flamengo. Muito mais do que do árbitro. Tudo bem, poderia o Wilton, dado momento, falar para o Danilo, entra, né? Já tinha saído o outro, né? Mas, pô, o Flamengo teve chance de parar o jogo para fazer a substituição. O goleiro cai, gente, no Brasil inteiro. É um saco, é errado. Mas, cara, se o jogo que tá jogando é esse,
Se outro técnico reclama, você deve reclamar também, cara. Se o capitão faz pressão, seu capitão tem que fazer pressão também. E o Palmeiras tem, como disse o Arnaldo Ribeiro, um método para essas situações, muito claro. Reparem que na hora que o Gustavo cabeceia, não consegue concluir o lance, poderia ter feito o gol. Inclusive, se olhar para o ângulo de baixo, você percebe que ele já se projeta, independentemente do Jorginho, para tentar alcançar a bola que ela está vindo um pouco na frente dele. Ela não vem na medida. Tanto que ele cabeceia se esticando e não consegue dar a força toda. A bola sai e ele já parte louco em cima do ar. Ele sentiu um braço nas costas dele. E todo mundo fecha com ele. Pressão, 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 pressão. Reparem no pênalti, o tempo que eles pressionaram para que o VAR pudesse ver e rever. Pressionam, pressionam. É um método. Não é contra a regra do futebol. Você pode fazer isso. O juiz que tem que avaliar. Agora, você acha que o árbitro vai dar vários cartões amarelos? Não vai. No máximo, um vai ganhar. Então, se o Flamengo ou os demais adversários não tiverem também uma ação, uma contra-ação, aliás, está na hora de chamar o Arrascaeta e falar: você é o craque do time. O capitão tem que ser o Jorginho, dar a abraçadeira para ele. Isso já é urgente, pelo temperamento de cada um. O Jorginho, eu acho que tem muito mais perfil para ser o capitão desse time. Diga-se de passagem. Como o Gustavo Gomes é o capitão do Palmeiras, indiscutivelmente. E executa o que está ali. É isso. É uma maneira de você lidar. Isso é uma coisa normal no futebol, gente. Sempre teve. Até não gostava, sempre teve. Times argentinos são muito bons nisso, né? Amarrar o jogo, cozinhar o jogo, deixar passar. O Rossi é argentino, gente. O que o Rossi faz no gol do Flamengo quando ele está ganhando? O tempo que ele leva para repor a bola em jogo, ele vai no limite do árbitro, dá o cartão, põe a bola em jogo, e mexe na meia, e dá um passe, bota a bola para lá e para cá. E aprendeu isso onde? Aprendeu lá. Mas a tal da catimba argentina, também tem a catimba brasileira, uruguai, todo mundo faz isso. Cada um do seu jeito. Porque o futebol é um jogo de pressão também, é um jogo de intimidação. Então, se o árbitro for fraco, ele é mais suscetível a pressões. Então, o que aconteceu ontem foi isso. Aí depois vem outra fase, que é tentar uma vitimização, com parte da imprensa colaborando, entre aspas, nesse negócio, para tentar comparar as situações que foram muito diferentes. E eu gostei da resposta do Felipe Luiz na coletiva. Ele começou a carreira falando: não quero falar de arbitragem. Mas nitidamente ele percebeu que se ele não falar, ele fica de bobo. Pode fazer, gente. O mundo não é assim. A vida é como ela é. Aí, quando ele é perguntado, ele fala: quem não deveria reclamar é o Palmeiras. Sim, porque houve erros que beneficiaram o Palmeiras. Erros crassos, especialmente contra o São Paulo e contra o Sport. São 2 vitórias, são 6 pontos. Um lá na segunda rodada e um agora, recentemente. Então, se outro dirigente reclamar, o do Flamengo tem que reclamar também. Foi o caso. A presidente do Palmeiras falou do Flamengo. Aí o presidente do Flamengo demorou, mas falou também, respondendo. É assim. O André foi muito feliz na análise dele sobre a vilanização. Se você não contra-atacar, você vai ser vilanizado e você vai ser colocado na cruz ali como o grande traidor, entendeu? O Judas. É tudo de ruim. Infelizmente é isso, gente. E hoje, com rede social e tudo, tentativas de placar narrativa, o jogo vai muito além do campo. Então, eu entendo dessa maneira. Assim, eu estou tentando ser coerente com as coisas que eu penso no futebol. O André me conhece há muitos anos. Acho que na imprensa não tem ninguém que reclama de faltinha como eu reclamo. Na imprensa esportiva. Pode ter igual, mas não tem. Faltinha, pênalti à brasileira. Eu sou radicalmente contra isso. A gente vê muito futebol internacional e não vê isso em lugar nenhum, gente. Lugar nenhum. Lugar nenhum. E no sábado eu estava vendo o jogo do Campeonato Alemão. E na hora ontem eu pensei, cara, mesma coisa. Ninguém reclamou. O detalhe, o Nico Kovac, que é o técnico do Dortmund, ele reclamou do árbitro da partida pela falta de critério. Segundo ele, marcou uns, não marcou outros. E disse o seguinte, sobre o pênalti, contra o time dele, aquilo não é falta. Mas ele não teve critério em outros lances. Detalhe, aquilo não é falta. E o árbitro falou, não é falta porque não tem força. Ele falou, não é um empurrão, é um toque. Então vamos voltar a 89 e anular o título do Botafogo, né? Maurício empurrou, então, o Leonardo. E foi muito mais, hein? O Leonardo está no ar, o Maurício dá um toquinho. Ele está no ar para tentar tirar a bola de cabeça. É muito mais claro. Em 89, o Botafogo quebrou o jejum de títulos. Assim. O gol valeu. Está na história. Os botafoguenses se vitimam toda hora, né? Especialmente contra o Flamengo. Esse título tem essa discussão, né? Porque é a arbitragem brasileira,
né? E o título de 95 também lá, da arbitragem lá contra o Santos. E o Botafogo sempre se vitima. O que é isso? Cria-se a narrativa, que vale para a bolha. Só que essa bolha agora, ela está ganhando mais espaço, se expandindo para outras cores. Isso tem muito a ver com o que eu falei há pouco. Tá? Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.